nosso VIPcast de... E hoje aqui o papo vai ficar bacana, vai ficar tipo inovador, revolucionário, porque assim a gente vai estar com uma pessoa aqui, ó, super nota 10, que pra mim foi uma grande oportunidade de poder trazer aqui, gente. Nós estamos com o Cristiano Lopes, é isso mesmo, ele que é secretário de desenvolvimento, gente. Você tem noção, assim, da pessoa importante que a gente tem aqui hoje, hein, Cid? Finalmente eu vou me desenvolver, porque eu estava realmente querendo uma estrutura nesse programa, mas, na verdade, você já aprendeu bastante e hoje você vai conhecer um pouquinho mais do desenvolvimento em um órgão público com ele aqui, não é verdade? Pri. Sim, seja muito bem-vindo, Cris. Obrigado, Pri, obrigado, Cid. Prazer imenso estar com vocês aqui. A gente tem uma felicidade de poder falar um pouquinho da cidade, falar um pouquinho das inovações. O Cid já colocou aqui muito bem falado aí de inovar, né, de desenvolver. Tudo isso é um desafio, não é só para a vida pública, não, mas também nos nossos negócios, nas empresas, no mundo privado. Enfim, nós temos um momento bacana de discutir esses assuntos. E eu quero aproveitar aqui e dividir um pouco do currículo desse homem, gente. Porque pensa que, ó, tá quase assim, ó, sabe, rolagem aqui no celular, mas eu vou falar pra você. O empresário Cristiano Lopes é nascido em Jundiaí, casado, pai de 2 meninas e formado em gestão de empresas. Desde cedo é um apaixonado pelo esporte. Aliás, eu conheci o Cris no esporte. É isso aí. Na velocidade, melhor dizendo. Há 32 anos atrás. É isso mesmo. Motocross, desde os 14 anos... Ele é a figura no ranking dos grandes ídolos do país. Você já quando eu tava sem carta, é isso que eu tô entendendo? Então, aí depois você pergunta pra essa parte, que eu não vou nem falar. Vai que, né? É. Bom, diante da sua experiência como gestor em sua empresa, a Casa Mário de Pneus e a vivência no esporte, foi convidado em 2013 para assumir a Secretaria de Esportes e Lazer de Jundiaí, onde ficou até 2016. 3 anos depois, foi reconhecido por implementar programas de alto alcance social, com números positivos e absolutos, com o propósito de ajudar ainda mais a construção de uma cidade melhor e mais justa, diante dos números expressivos conquistados quando ele, então, gestor do esporte, Cristiano participou de sua primeira eleição como vereador em 2016 e foi eleito com expressiva votação. Em 2020, foi reeleito... E foi reeleito vereador de Jundiaí, sendo o 4º mais votado da cidade. Em dezembro, foi convidado pelo prefeito Luiz Fernando Machado para assumir a Unidade de Gestão e Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de Jundiaí, após grande trabalho realizado na Câmara Municipal. Então, está aqui com a gente, Cristiano Lopes. Seja bem-vindo, Cristiano, para mim é uma honra. Eu acredito que você é uma pessoa que realmente não só pelo currículo, mas demonstra uma credibilidade para uma cidade que cresceu nos últimos 40 anos de uma forma exponencial. Quem conhecia Jundiaí sabia que era uma cidade do futuro, mas hoje o futuro já é o presente e você assumir essa parte de desenvolvimento, ciência e tecnologia, no avanço da tecnologia nos últimos 2 anos é algo para surpreender. Então, vamos começar já pelos desafios do futuro. O que esperar nessa inovação para a cidade de Jundiaí? Eu deixo o passado para a Priscília depois. Primeiro que acho que o desafio nosso é conhecer um pouquinho mais dessas relações que são construídas ao longo desses tempos. Como você disse, 40 anos, Jundiaí vem se desenvolvendo, vem crescendo. É uma cidade muito bem localizada, é uma cidade estratégica para os serviços, prestadores de serviços, para as indústrias, para o comércio. E esse desafio é a gente poder avançar, fazer com que as pessoas possam viver numa cidade boa, com qualidade de vida, sem perder esse desenvolvimento da cidade, né? A necessidade da contribuição dos impostos, desses grandes negócios que tem na cidade. Isso é um desafio, a gente gerir tudo isso, né? Eu tenho me reunido muito com o prefeito Luiz Fernando, juntamente com o José Antônio Palimoski, e a gente sempre fala que nós somos os geradores, não somos os geradores dessa riqueza, né? Quem gera essa riqueza são as pessoas que moram aqui, que investem aqui, que constroem aqui, põem seus negócios aqui, e nós temos que administrar tudo isso. Então esse é o grande desafio nesse mundo moderno, nesse mundo inovador, tecnológico, principalmente nesse momento que a pandemia antecipou tantas coisas difíceis, né? A gente sofreu tanto nesses últimos 2 anos, principalmente o comerciante, e ele teve que se reinventar. E nós estamos aqui hoje falando um pouquinho dessa questão de inovação, o quanto isso vai fazer diferença na vida das pessoas, o quanto é esperada essa retomada econômica. As indústrias já conseguiram acelerar, inclusive na pandemia, algumas indústrias conseguiram crescer 30%, 40%, 50%. Isso mostra que o país nosso é um país, quando organizado, quando tem um país
com um gestor que pensa dos seus governos, dos seus municípios, dos seus estados, é um país que retoma muito rápido, é um país rico. Nós vivemos num país muito rico. E Jundiaí não é diferente. Jundiaí tem uma diferença muito grande para a grande maioria dos municípios do estado e também do Brasil. E eu acho que nós estamos numa oportunidade muito boa para poder desenvolver essa inovação e tecnologia. Então, eu tenho um desafio enorme. Como você disse, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela deixa de ser uma intermediária entre os problemas das indústrias e do comércio com a prefeitura, e agora ela passa a oferecer serviços. Essa era a minha maior preocupação quando o prefeito me convidou para fazer parte do time na área de desenvolvimento da cidade. E isso me fez com que tivesse um pensamento a curto prazo, a médio e a longo prazo. Então, a curto prazo seria o quê? A gente trazer todos os serviços que a nossa unidade oferecia para o mundo digital. Essa é a primeira coisa. E as pessoas que não vivem hoje no mundo digital, e quando a gente fala viver no mundo digital, não significa estar online em Facebook, Instagram e as redes sociais, né? Estar online com o seu trabalho, e isso a Priscila sempre fez com muita maestria, né? Que sempre ela usou as redes sociais para desenvolver o empreendedorismo, principalmente nas mulheres, porque eu fiz programas para as mulheres enquanto vereador, e eu tive a participação dela e de tantos outros grupos das mulheres aqui da cidade, e a gente mostra o quanto as mulheres são empreendedoras, né? E esse mundo digital ele veio para servir para o trabalho, né? Para o dia a dia. Quantas pessoas estão em offline hoje trabalhando online, então estão em casa, em home, podendo ter a oportunidade de trabalhar. Isso é qualidade de vida, né? Isso são situações que vêm para ficar, isso não muda mais. Então, eu acredito muito que nós vamos ter que ter uma inovação para bem-estar do desenvolvimento da cidade, do desenvolvimento econômico. Só colocando, né? Ele falou dessa questão off e on ao mesmo tempo. Não precisa mais pegar a estrada, né? Pagar aquele pedágio caro para ir para a capital paulista ou pegar aquele ônibus fretado. Dá para trabalhar de Jundiaí com muita tranquilidade em qualquer ponto do nosso país. E, aliás, musiquinha, né, Bri? Você já quer que eu solte a musiquinha? Sim. Cristiano, agora a gente vai para o nosso bloco de patrocinadores. Na verdade, os nossos apoiadores. E logo para começar, Marcelinho, solta a vinheta! Tananana. Viu a vinheta? Nossa, assim. Secretário, quase falei prefeito. Ele tá ouvindo e pensou, tipo, o que é isso? Deixa eu falar uma coisa, secretário. Você consegue, assim, para nós, gratuitamente, só um tecladista para fazer uma vinheta? Que eu não aguento mais essa vinheta. Já são 15 programas. Com a mesma vinheta. Mas eu preciso de um. Me ajuda. Vai na comunidade, traga alguém que toque um teclado, pelo amor de Deus. Essa é a culpa do Marcelinho, é o nosso sonoplasta lá que tá falhando nesse negócio, entendeu? Aí qualquer coisa a gente vai lá com ele. Mas voltando aos nossos apoiadores, então a gente começa aqui com a Rede Mulheres que Decidem, a primeira escola de educação formal para mulher empreendedora. Então, o nosso objetivo, mulher empreendedora, é desenvolver em você essa mentalidade empreendedora para você melhorar os seus resultados, para você ter qualidade, para você poder impactar mais pessoas com aquilo que você faz e, claro, que trazer aí toda a realidade maravilhosa para sua família. Então, Rede Mulheres que Decidem, muito obrigada por ser nossa apoiadora. A Toye Coaching Training também é a empresa que desenvolve você através do método Agir para Vencer. Atitude, gestão, inteligência emocional e racional, melhorando os relacionamentos para você realmente encontrar os resultados que você tanto espera. Agir para Vencer, que é um programa agora que você tem a partir desse mês de janeiro, são 50 semanas, você ficando a cada uma das letrinhas, 10 semanas para você se desenvolver, e 2022 apenas está começando, então você já vai ter um 2023 realmente com muitos resultados. Toye Coaching Training. Quem mais, Pri? O Grupo Novo Dia, aliás, gente, olha que espaço fenomenal. O Grupo Novo Dia, que tá aqui, que cede esse espaço maravilhoso, onde você pode gravar o seu podcast, onde você pode fazer o seu curso online, o seu evento ao vivo, com toda a estrutura. A única coisa, amor, é que você vai ter que aguentar o Marcelinho. Mas isso aí, aí é com você, entendeu? Pode ser que ele solte uma vinheta, né? Hashtag vai. Marcelinho no pacote. Hashtag Marcelinho no pacote. Muito bem. Que mais? E, aliás, quando você entra aqui no estúdio, aliás, só no
VIPcast você tem essa maravilhosa máquina de cafés da Ju Cafés. E aliás, daqui a pouquinho o nosso secretário Cristiano vai saborear um dos melhores cafés. Aí ele fala, mas a região café, tem secretário? café e tal. Mas é o melhor café. A empreendedora Jusilene Santos, de Indaiatuba, lançou. Então, se você tem um consultório, aliás, Prefeitura de Jundiaí, vamos aí ajudar a Ju e levar muitas máquinas da Ju Cafés rosa. Então, as mulheres vão ter um espaço lá na Prefeitura. Enquanto o café ficar pronto, eu sei que você gosta de fazer a segunda pergunta, mas você está fazendo café, eu vou para a pergunta. Por favor. Aproveitando essa questão, veja, nós falamos de 4 apoiadores que são fundamentais. E aí eu vou levar para apoio. Um apoio que no ano passado, 2021, a Prefeitura teve que realmente se reinventar. Qual foi o maior desafio para vocês, Cristiano? Como eu disse, eu tive que, a curto tempo, um prazo bem curtinho, fazer uma programação, né? Já que eu assumi em dezembro de 2020, 2020, isso. E eu tive que, em pouco tempo, poder me organizar para reestruturar toda a unidade de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia. Então, o primeiro passo a curto prazo foi tentar trazer a tecnologia para dentro da unidade. E aí nós conseguimos, obrigado pelo café da Ju. Opa, isso. Café. A curto prazo nós trouxemos todos os serviços nossos então para o mundo digital. E aí comecei a conectar pessoas, conectar empresas, conectar o poder público com as pessoas e com as empresas. E isso deu um sucesso muito grande. Nós criamos um portal chamado... Aliás, nós criamos um programa, chama Jundiaí Empreendedora. Uau. E um dos eixos desse Jundiaí Empreendedora é o portal Jundiaí Empreendedora, que é o portal dos negócios. E a partir daí nós conseguimos, então, a conectar as empresas começaram a participar conosco, as pessoas que estavam buscando uma oportunidade de emprego começaram a conectar os seus currículos diretamente com as empresas. Aí eu trouxe o comércio para poder divulgar o seu negócio, então a Prefeitura passou a ser um divulgador também dos negócios da cidade. Nós criamos um eixo para desenvolver toda a área do empreendedorismo. Então, lá nós temos todo o apoio que o empreendedor precisa hoje para abrir seu MEI, para ter o seu plano de trabalho feito pelo Sebrae, pelo Senac, pela FATEC, Zetec. Então, nós temos uma parceria com as instituições de ensino. E tudo isso está no mundo virtual hoje. Tudo isso está dentro de uma plataforma onde a gente, a curto prazo, conseguimos, então, dar um start na Prefeitura, ajudando nessa área da retomada econômica, o desenvolvimento da cidade. Esse foi o maior desafio que nós sofremos em 2020 para poder preparar o caminho para essas conectividade entre pessoas que buscam uma oportunidade de emprego com as empresas que estão ofertando. Agora nós estamos trabalhando o quê? Um programa chamado Qualifica Jundiaí para poder qualificar as pessoas, treinar pessoas e as empresas participam conosco desse processo porque de lá já tem o processo seletivo e eles já saem contratados depois de que fazem esse curso com a agência qualificação e capacitação. Então, são desafios que vieram para ajudar nessa retomada econômica. Nós vamos ter um 2022 aqui muito acelerado. Pode ter certeza que o mercado de trabalho vai estar muito pujante. Então, as pessoas que querem buscar uma oportunidade de emprego precisam se qualificar e capacitar. Nós não podemos nos acomodar nesses 14 milhões que dizem de desempregado. Eu não acredito que esse número esteja na nossa cidade ou no estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma. São outros estados que puxam esse número para cima, mas também nós não podemos aí viver de bolsa auxílio, bolsa não sei o quê, que isso faz com que as pessoas também se acomodem a uma situação. Né? Então nós temos que pensar muito que nós temos que ter o nosso ganha-pão. A Prefeitura, o Estado e a União ela tem que dar as ferramentas para que a gente possa buscar uma oportunidade de conhecimento, de trabalho, mas que a gente possa sobreviver sem esses auxílios. Né? Eu acho que isso, lembrando que sai todo do orçamento da União, mas que cria um impacto muito grande nos municípios. Né? Então, nós temos que fomentar o quê? O conhecimento. Como eu ouvi vocês falando aqui de empreender. Na pandemia, o número assim subiu quase 40% de mês. Os MEIs cresceram demais. Por quê? As pessoas ou passaram a ter o seu próprio negócio ou passaram também a ter uma segunda renda para ajudar na família. Então, eles trabalhavam de dia e no contraturno tinham o seu negócio, vendia lá seu bolinho, seu pãozinho, o seu material, seu produto. Né? E isso é uma questão de motivação. E o que eu vi vocês falando aqui de incentivar as pessoas a ter conhecimento, a aumentar a sua autoestima e buscar ter seu próprio negócio, eu acho que são as peças fundamentais para que a gente possa ter uma cidade bem desenvolvida.
Olha, eu tenho Aliás, perguntas, meu Deus, tá voando meu cérebro. Segura aí, filho. Aliás, Cristiano, esse ponto é um ponto importante, porque a gente está falando assim, a gente sabe que quando a gente tem uma pandemia, como aconteceu no globo, né? Aliás, acho que nunca a civilização moderna presenciou uma pandemia em vida, né? Assim, tá sempre nos livros da história. A gente sabe que são com essas crises, como a que a gente viveu no globo, que também se gera muitas oportunidades, ou seja, muitas formas diferentes de se fazer e tudo mais. E a gente percebe que o que aconteceu muito, agora olhando para o interior, se percebeu que as famílias poderiam ter mais qualidade de vida, buscando então não estar tão mais perto ali do trabalho. Por quê? Porque o trabalho agora não vai ser uma obrigação de você estar lá todos os dias e tal. Já se fala, alguns, né? Inclusive assim, alguns trabalhos, né, onde você vai ter. Então, aqueles que tinham a condição começaram a buscar no interior. Vamos falar dos grandes centros, em se tratando especialmente aqui de São Paulo, da nossa realidade, buscando então uma qualidade de vida melhor para os seus filhos. Então, assim, ao invés de sair morar num apartamento, pegar uma casa, né, ou morar num condomínio maior, enfim, outras questões que o interior ainda propicia. E isso a gente percebeu muito em Jundiaí. Né? Sim, houve um boom imobiliário muito grande, uma migração muito grande. Exatamente. Com isso, a gente sabe que quando vem, né, toda essa galera, todo esse povo para o interior, a gente sabe também que a gente está trazendo o quê? Qualidade dos serviços, porque a gente tem aí vamos falar do próprio paulistano, ele é muito mais exigente na qualidade, porque São Paulo é uma cidade que exerce esse serviço, até pela concorrência e pelo tamanho melhor. E a gente agora está em Jundiaí, ou seja, onde a gente também vai ter que ter esse preparo. Isso tudo tem a ver com esse programa Qualifica, ou seja, ou ele vai estar voltado mais para o empregador versus empregado. Como é que você está vendo, por exemplo, o empreendedorismo? Ele vai ter esse preparo também para um restaurante, para uma cafeteria, para uma padaria? Ou a gente ainda está olhando, no caso do Qualifica, essa primeira fase ainda é para as indústrias versus o emprego? Eu acho que a gastronomia está na frente já nesse sentido de qualificar melhor a sua mão de obra, né? O circuito das frutas, a rota turística, tudo isso já está muito mais avançado aqui na cidade de Jundiaí. Tanto que se a gente andar aos finais de semana aqui, você vai para o lado do Caxambu, o lado do Traviú, você vai ver que são lugares que estão recebendo gente do Brasil inteiro, né? Então isso é muito bacana ver que a secretaria, a unidade do agronegócio da cidade e turismo já está mais avançado nesse quesito de trazer o agronegócio com essa cultura mais turística, de saber receber melhor. Eu acho que e Jundiaí já é um reflexo muito positivo nesse sentido. O Qualifica Jundiaí está mais voltado para a área do comércio, para a área do prestador de serviço e para as indústrias, né? Porque como existe uma demanda retraída muito grande de contratações, quem visitar o portal Jundiaí Empreendedora hoje vai ver que nós estamos com mais de 1.400 vagas em abertos de emprego. Hoje, nós chegamos a bater em 2021 2.026 vagas. Isso só no único dia. No único dia. No único dia. Não é que são vagas que ficam lá há meses, não. Porque a cada 7 ou 14 dias, essas vagas, se elas forem absorvidas, elas saem. Sim. Se elas não forem, ela cai do sistema, a empresa recebe um aviso dizendo assim, você já ocupou essas vagas? Ainda não? Quer voltar elas ao sistema? Aí o sistema, ele pode ir lá, a empresa vai lá e insere de novo as vagas. Então são vagas super atualizadas. E diariamente, se você entrar lá, desde manhã até o final da tarde, à noite, elas vão estar variando. Vai estar uma hora mais de 1.000 vagas, outra hora tem menos de 1.000, porque ela vai variando conforme aí essa conexão que o portal faz entre as empresas e as pessoas que buscam oportunidade. Então, o Qualifica Jundiaí, ele tem um objetivo de unir as pessoas que querem trabalhar e não tem conexão com ninguém, não sabe onde procurar. Eu vou numa agência de emprego apenas. Mas às vezes a agência de emprego não consegue colocar numa empresa X, porque ela também não tem contato com a empresa. Então a prefeitura fez o quê? Através do portal, ela juntou as agências, as empresas e as pessoas que buscam oportunidade de emprego. A hora que ela juntou tudo isso, ela se conectou dentro de um portal. Então, hoje, o Cristiano está procurando emprego, ele vai lá, eu sou um comerciante, eu sou um auxiliar administrativo. Eu vou lá, procuro todas as empresas que estão ofertando essa vaga e anexo meu currículo diretamente para o RH daquela empresa. Então, agora, com o Qualifica, a gente quer o quê? Eu já sei, por ordem de prioridade
por amostra das indústrias, quais são as vagas que mais tem na cidade. Então eu sei que auxiliar administrativo, auxiliar de logística, operador de pilhadeira, essas vagas estão assim com números altíssimos de demanda das empresas. Então qualquer curso que eu fizer nisso, a chance da gente já sair contratando, as empresas já contratarem as pessoas é muito maior. Uau. Do que eu achar que a vaga de eletricista é o que está sendo solicitado pelas indústrias. Não, então eu tenho já um levantamento através de um programa chamado Programa de Desenvolvimento Local do Sebrae. Então, o ano de 2021 inteiro, nós construímos essa ferramenta com diálogo com as pessoas da cidade, com as instituições da cidade, e a partir disso nós conseguimos ter todo esse levantamento. Então, todos os cursos que o Qualifica Jundiaí solta agora em 2022, nós vamos ter as empresas observando quem está participando dessa qualificação, porque a chance dali sair empregado é muito grande. E antes de entrar no curso técnico, as pessoas vão passar por um curso de comportamental. Isso é ótimo. Porque as pessoas, antes de entrarem para o curso técnico, têm que entender o que ela quer da vida. Porque senão ela troca uma empresa por causa de R$50, ela sai de um lugar para o outro por causa de R$10 ou por causa de E, na verdade, não é o problema os R$50. Às vezes, a própria pessoa ela entra para o emprego achando que era aquilo que ela queria da vida e não é. Então, nós temos que preparar, nós temos que fazer ela auto-refletir o que ela quer da vida dela primeiro. Você quer ir para a área de logística? Você quer ir para a área administrativa? Você quer virar algo que possa ser pessoal para ela, enfim, aquela coisa que fique muito individual, sabe? Aquela coisa que eu quero me preparar para uma determinada área. Então a gente faz o comportamental primeiro, selecionado do comportamental, aí que ela vai para o técnico. Entendeu? Então nós vamos eliminar qual que é o maior problema das empresas. A empresa vai lá, faz o processo seletivo, vai lá, dá treinamento. Começa a trabalhar, depois de um mês ela perde a conta. Quanto não custou isso para a empresa? Sim. Nossa, ele falou uma coisa. E quanto tempo o próprio profissional não perdeu também de fazer tudo isso e chega, não era isso que eu queria. Você está batendo uma tecla que a gente fala nos nossos podcasts aqui há muito tempo. A qualificação, Cristiano. E é o DISC logo de cara, né? Eu acho que o DISC poderia ter vindo no ensino médio, que é análise comportamental, que é o destino do profissional para saber se ele realmente tem qualificação para aquela atividade e também mudar um pouco o mindset dessa pessoa que está desempregada, que muitas vezes, Pri e Cristiano, pensa que eu preciso voltar ao mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo vai pela necessidade, não entende que aquela ação dela dizer sim para a empresa já está tendo um grande custo em cima dela e está tirando a oportunidade de uma outra pessoa que quer seguir. Então esse tipo de decisão vem muito de encontro com o que você está dizendo e isso daí é muito, aliás, é difícil, né, eu elogiar um político, mas você está de parabéns, porque nenhum telejornal que eu apresentei eu elogiei tão bem assim, com coração, porque você fala algo que nós defendemos, nós no mundo privado. É que eu também sou do mundo privado. Mas você veio com uma resposta política, assim, mas com tanta importância para nós que vivenciamos a necessidade empreendedora. Eu já vou, depois dessa minha analogia sofredora... Guarda aí, só fazer um gancho aqui para nossa galerinha que está nos ouvindo. No episódio 4, a Andréia Dias fala muito do que o Cris agora trouxe para gente. A importância do comportamental. Tem um dado, inclusive, que ela trouxe, que 90% das demissões acontecem por comportamento Sim. e não por habilidade técnica. Então, se você não ouviu, vai lá, episódio 04, Andréia Dias, e ela vai fazer um chaveamento com o que o nosso secretário hoje aqui, Cristiano Lopes, está falando. E aí eu já vou emendar. Eu vejo Jundiaí uma cidade muito próspera. Nós também tivemos aqui o Leonardo Camanzi, falando que 70 mil vagas aqui pertinho, em Itupeva mesmo. A região é muito próspera na área de tecnologia. Recentemente, lá no telejornal, na Rede Gospel Televisão, eu comentei sobre o Mercado Livre abrindo 6 mil vagas para logística, e sendo que 800 vagas seriam de tecnologia. E o polo tecnológico do estado de São Paulo está distante, né? Vamos falar que está 120 quilômetros da capital, que é em São José dos Campos. E nós sabemos que aqui nós temos muitas empresas, como a Bosch, a Motorola, a própria IBM, que estão pertinho aqui de Jundiaí.
Por que não, já que nós temos aqui muita proximidade de São Paulo, de desenvolver esse lado da tecnologia e trazer para mais perto da capital, principalmente conectado com Barueri, que está pertinho daqui? O desafio Você falou de São José dos Campos, né, que tem o Parque Tecnológico lá, que é mantido pela Embraer. Sim. Né? Se nós formos para Sorocaba, lá tem um Parque Tecnológico também, que é hoje um elefante branco para Sorocaba. Eles têm uma dificuldade muito grande de fazer uma ocupação do espaço, de atrair, ter um segmento mais fortalecido na tecnologia. A cidade de Jundiaí ela tem avançado muito nessa questão da tecnologia, da inovação. Nós temos aqui mais de 160 multinacionais. Nós já somos uma cidade internacionalizada. Nós já estamos com mais de 23 nações instaladas aqui, de empresas estão representando 23 nações. E falar em tecnologia, ela está no dia a dia da gente. Nós temos diversas empresas aqui, como Siemens, por exemplo. Sim, a Siemens. Né? Nós temos o Sérgio, que é hoje o presidente do nosso conselho de tecnologia e inovação, que é o vice-presidente da Siemens. Ele tem feito um trabalho muito próximo junto com a gente na unidade de desenvolvimento econômico. Nós temos um conselho muito atuante, é um conselho formado por instituições de ensino, pelo mundo privado. Então nós temos pessoas que contribuem nesse desenvolvimento. Você falar assim, Jundiaí pode ter uma característica da inovação, de algum tema específico. Hoje o agronegócio seria o nosso desejo, né? Já que nós temos aqui um cinturão verde muito forte. Mas para avançar com uma cidade inteligente, que nós já somos considerados uma cidade com todos esses... Pegar o nosso aplicativo da prefeitura, o quanto já de funcionalidade ele já tem, quantos serviços ele oferece, são mais de 300 serviços oferecidos por um aplicativo. Né? Eu não conheço aqui na região hoje algo parecido com isso. Né? Nós temos uma cidade muito inteligente, então nós estamos aí prestes a liberar o PP... a parceria público-privado aqui da iluminação pública, que trará uma inovação muito grande, o 5G aí que está vindo para poder nos dar toda a expertise na velocidade da tecnologia também. Nós temos aqui algumas escolas avançando muito com conhecimentos também para nossas crianças. Eu acho que é difícil a gente falar por que Jundiaí não é igual a Sorocaba, não é igual a São José dos Campos ou igual a Barueri. Eu acho que Jundiaí tem uma característica dela, né? Então ela não passa a ter um único fator que atrai as empresas. E boa parte dessas empresas multinacionais são de base tecnológica. A lei de inovação, o marco regulatório que saiu ano passado das startups, vai fazer com que a gente aqui, inclusive já aprovado uma lei que cria o sistema inovador da cidade, que dá possibilidade agora, a partir de 2022, nós estarmos atraindo as startups para o município. Então nós estamos com a sugestão de trazer para uma determinada área na cidade, onde vai ser instalado uma Zona Franca de Manaus, sabe? Aquilo que você coloca uma startup lá dentro, coloca uma empresa lá e ela fica isenta de impostos para poder desenvolver inovação e tecnologia para a cidade. É uma incubadora, então, na verdade. Um propósito, talvez aí mais... nós temos um projeto aqui que já está em andamento, já está encaminhado, que nós iniciamos ele em 2022, que faz parte do Jundiaí Empreendedor, chama Campus Jundiaí. Né? Nós tínhamos aqui no passado uma incubadora, onde nós tínhamos dentro dessa incubadora diversas empresas instaladas, que seriam startups iniciais, mas na área de serviço e comércio, para poder desenvolver tecnologia e soluções na área do comércio e serviço. Só que era o mesmo problema que eu detectei quando eu fui visitar Sorocaba no Parque Tecnológico. Ele não está conectado com a cidade. E hoje a tecnologia ela tem que estar dentro do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Então, o campus Jundiaí, hoje, ele é uma realidade porque a gente atrai as startups, só que ela se instala dentro de um espaço público. Por exemplo, a DAI está recebendo uma startup, então nós vamos soltar o edital em breve aí para poder atrair as startups que têm interesse em trazer soluções na área do saneamento básico. A ESEF vai atrair a startup também, nós vamos soltar o edital para poder atrair as startups que têm interesse em desenvolver aplicativos e soluções para a área de esporte e lazer. Nós temos na Sijum, que é a nossa companhia de informática, para desenvolver soluções para dentro da Sijum. Que mais, Manzinho? Nós temos a ESEF, na área de esporte, o Bolão, como eu já disse, o Completo FEPASA para poder atrair soluções na área da cultura.
Então nós queremos trazer. Então, assim, o Campus Jundiaí ele passa a ser, em vez de estar todo mundo incubado num único galpão junto, como é o caso de Sorocaba, que para mim é um grande erro, que talvez há alguns anos atrás funcionou, hoje já não funciona mais, porque o custo é alto. Sim. E você não consegue operacionalizar a situação. Agora, se eu estou com uma startup dentro do DAI, por exemplo, desenvolvendo uma solução, além de eu ter a mentoria do nosso programa Campus Jundiaí, que é a FATEC, nós vamos ter o quê? Os técnicos do DAI trabalhando nas soluções em conjunto com a startup lá instalada. Então, a ideia, a FMJ, que é a Faculdade de Medicina de Jundiaí, já tem uma startup lá trabalhando soluções na área da saúde. Então, você vê que o modelo, cada cidade acaba entendendo aquilo que é de melhor para ela. Jundiaí escolheu, então, criar o campus Jundiaí e colocar as startups dentro dos espaços públicos, porque eu não gero mais gasto para o município. Eu não preciso ter um espaço exclusivo para poder estar trabalhando uma startup. As startups estão trabalhando dentro já dos espaços públicos, onde já tem, inclusive, uma mentoria dos próprios profissionais que lá trabalham. Pri, falando de mentoria, né, eu acho que cabe à rede nesse momento, né, você explicar um pouquinho o que é a rede Mulheres que Decidem, mas já mandando um recadinho para a Vivi e para a Telefônica aí, né, ó, Campus Party, incubador em Jundiaí, por que não já criar aqui, ó, um PPP junto com o Jundiaí, hein? Vive Telefônica. Só mandando esse recadinho para eles, né? Que tem muita gente que ouve, mas fala das mulheres aí, Pri. Olha só, mandar aqui, né, o nosso alô para a Rede Mulheres que Decidem, a primeira escola de educação para a mulher empreendedora, onde lá a gente trabalha a mentalidade da mulher, mas também toda essa questão da troca, da sinergia. O empreendedorismo é muito solitário. E lá a gente oferece para você, para que as mulheres se conectem, troquem, né, gerem mais negócios entre elas, mais soluções de dificuldades que elas têm no dia a dia, apoiando uma a outra. Então, Rede Mulheres que Decidem. Cris, eu tenho uma pergunta para você antes da gente entrar agora nos nossos próximos apoiadores também. E tem muito do que você está falando. Esse modelo que você tá falando, né, do Campus Jundiaí, é interessante porque em 2018, quando eu tive com a primeira missão no Vale do Silício, isso é muito comum dentro do Vale, né? Ou seja, não se tem espaços para apoiar as startups. As startups, ou seja, os caras das startups estão dentro dos espaços. E isso é muito natural hoje, a gente vê principalmente dos bancos, né? Com os próprios modelos de fintechs. Né? Assim, o banco vai lá, traz as startups ali para dentro para soluções na área financeira. Então eu vejo que essa é uma tendência que a gente de fato precisa, inclusive, dizer mais para o mundo, né? Para o Brasil. Vamos falar do Brasil, né? Então, assim, para que você possa, como você falou, ou seja, não ter mais gasto, principalmente para o poder público. E o que eu percebo muito dentro da organização de Jundiaí, dentro desse processo todo, é que assim, vocês estão muito próximos também com a iniciativa privada, né? Ou seja, com a galera mesmo que está lá na ponta, né? Então, vocês estão lá, vocês estão ouvindo qual é a sua dificuldade, qual é a sua dor, o que a gente pode fazer e, através dessas startups, trazer esse modelo para que mais pessoas possam ter esse acesso. Como é que, então, você, diante de toda essa mudança que a gente está tendo, tem desde das características do processo mesmo, empreendedor, né? Ou seja, a gente ainda tem algumas questões dentro do empreendedorismo que precisam ser combatidas, que precisam ser revistas, que precisam ser analisadas, mas a gente está falando de uma região onde você trouxe, de fato, solução, onde você trouxe aí, né? Ou seja, esse contato maior. Isso, de verdade, na sua opinião, tem a ver com uma nova forma, talvez, de se administrar a política numa cidade? Ou seja, a gente está trazendo menos pessoas, vamos chamar, políticas, para trazer pessoas mais técnicas, mais da vivência, como o seu caso, que é um empresário e que, né, não tem uma carreira, vamos falar assim, você não tem uma carreira política. Não, né? imagina. Você não tem uma carreira política, eu sei. Então é um empresário que está lá e que de repente fala assim, bom, eu acredito que eu vou ter muito mais força se eu estiver ali, né, do lado público, podendo contribuir com o desenvolvimento. Me fala um pouquinho, como é que é isso para você, assim? Você tem percebido essas mudanças nesse comportamento? A gente está caminhando para isso?
Como é que é para você esse sentido? Primeiro, eu acho que tem que ter sempre um equilíbrio. Ok. Todos nós aqui somos políticos. Sim. Nós fazemos política em casa, nos clubes, na nossa cidade, enfim, na família, né? Muita politicagem não tem na família também. E até briga sai, né? Mas o importante é você ter sempre o equilíbrio. Tá. Eu não sou um político de carreira, mas exerço uma função que é um político, né? Então eu preciso sempre dizer que quando existe o equilíbrio, a gente consegue avançar nas coisas. Então eu trago o conhecimento daquilo que eu me formei, né, como um gestor empresarial, da minha própria empresa, que vai fazer esse ano 59 anos, daquilo que eu aprendi com meu pai, com meus irmãos, e trago para a vida pública e me espelho naquelas pessoas que da vida pública sempre trouxeram coisas positivas, né, para a cidade. E não é difícil de fazer. A única coisa que eu sempre falo, e você disse uma coisa, que nós conseguimos aproximar o poder privado, né? Sim, porque a prefeitura sozinha, ela não consegue fazer nada. O poder privado também não consegue fazer nada sozinho. Então precisa ter essa conexão, precisa ter essa união. Na retomada econômica, ninguém aqui vai ser como é que fala? O super-herói de resolver as coisas sozinho, né? Não tem aquele cara que faz as coisas e eu sou bom, eu vou lá e obrigo a vacina, o outro eu obrigo a tirar a máscara. Não é esse o caminho mais, né? Não podemos mais entender que na política tem espaço para o radicalismo, seja da extrema direita ou esquerda. Eu entendo que a gente precisa muito ter uma unidade. E quando eu eu me licenciei da Câmara Municipal para assumir esse compromisso da retomada econômica junto com a Prefeitura, foi pensando em trazer aquilo que eu podia de melhor para ajudar nessa retomada, né? Então a gente traz as ideias para o poder público conecta as pessoas. Eu sempre falei que as pessoas achar que o poder público vai resolver a vida de todos nós, não vai. Mas ele está lá para poder absorver as ideias e compartilhar os resultados em conjunto. Então, se a Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia hoje está tendo sucesso, é porque houve um compartilhamento das ideias, das propostas, que transformou tudo isso em um resultado que é positivo. Conectar pessoas com quem está dando emprego. Porque quem não está precisando de emprego? Qual a empresa que hoje não precisa contratar um bom profissional? Qual MEI que não precisa de uma consultoria das mulheres aí engajadas que... Aliás, eu vou fazer uma propaganda aqui porque eu acho que é super importante. A Coca-Cola, quando eu fiz a reunião com ele, que todas as terças-feiras eu faço reunião com os empresários da cidade para apresentar o portal Jundiaí Empreendedora, para falar da importância deles inserirem suas vagas para que as pessoas possam ter a oportunidade de trabalhar numa grande empresa. A Coca-Cola falou que eu preciso de 100 mulheres para trabalhar como operadora de empilhadeira. Então, 100 e operadora de empilhadeira, porque mulher tem condições muito mais fácil de pegar o trabalho. A mulher cuida muito mais do equipamento, porque ela já tem várias experiências lá dentro. E as mulheres conseguem se organizar muito melhor. Então, você vê que é um exemplo, a mulher saindo do trabalho de casa, indo para fora, falando assim, não, eu tenho condições e a igualdade está aí para isso, né? Sim. Então a gente tem que explorar tudo isso, né? Então eu tenho que estimular a empresa a colocar essa informação para fora. Então eu tenho que estimular a empresa a vir para a cidade, eu tenho que estimular a empresa a gerar emprego e renda para as pessoas, a pagar o seu imposto, pegar os MEIs, sai da informalidade, seja formal, pague o seu impostinho que é tão barato que custa 50, 60 reais o MEI paga de imposto para poder ter todo o seu negócio formalizado e aí dando mais credibilidade ainda no seu negócio quando ela vai vender um serviço ou vender um produto para alguém, né? Então o papel do poder público, para mim, é isso. É fazer com que as coisas aconteçam de forma natural, sem pressão, sem ter que penalizar para depois querer ajudar. Porque antes de penalizar, nós não vamos lá e vamos tentar orientar. Sim. E é isso que o Jundiaí Empreendedora faz, com o intuito de poder preparar as pessoas para esse mercado louco que a gente vive e que nós precisamos avançar. Ninguém trabalha porque gosta só. Porque gosta, mas também porque precisa. E nós precisamos de recursos. A prefeitura, ela precisa que as pessoas paguem imposto para poder gerar o quê? Saúde, gerar uma manutenção na cidade, qualidade de vida para as pessoas. Então você vê que são um conjunto de ações, né? Então não tem um super-herói para tudo isso, né? Existe o quê? Um coletivo que trabalha achando alternativas, achando soluções, que não é difícil. Não. Olha, eu saio do privado, apesar de
ser 32 anos piloto profissional de motocross. Essa minha profissão foi durante 32 anos, ainda estou correndo, né? Foram 17 títulos paulistas, 5 títulos brasileiro, fui campeão sul-americano, latino-americano, 23 anos de Honda, piloto fábrica, 3 anos já de piloto Yamaha. Então a minha vida eu construí no esporte. Eu fui um empreendedor desde 14 anos, como você leu no começo, né? Mas para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que aguentar muito sapo, eu tive que me dedicar muito, abrir mão de tantas coisas gostosas que você tem na adolescência, que é festinha, aniversáriozinho, pra treinar, barzinho, para me dedicar à vida esportista. Me regrar de comida que é mais gostosa, de comer aquela comidinha, bebida, nem pensar. Então, você vê que para o esporte é assim, mas para a minha empresa foi assim, para a empresa de vocês é a mesma coisa, para o programa aqui voar, tem que estar naquele horário certinho, né? Não chegar atrasado como eu fiz hoje, né? Não, mas fica tranquilo. Você veio de carro e você é acostumado a andar de moto e moto não pega trânsito, sabe? Você trouxe uma Zine na garupa aí, pô, não. Vou dar um abraço pro Fábio Manzini aqui, o meu jornalista. Manzini, que ele que atrasou o Cristiano. Eu tenho certeza. Tem um piloto profissional e coloca o assessor pra dirigir, meu. Nunca vi um negócio desse na prefeitura, sabe? Eu fico desesperado com uma coisa dessa, sabe? Pô, e falar que no esportista não foi pra balada, eu trabalho com esporte há 21 anos, tá como secretário hoje, vamos colocar isso aí, mas tudo bem, deixa pra lá. Mas eu sou novo ainda, eu vou aproveitar tudo isso que eu perdi no passado, talvez. Faz igual eu, que fiquei 20 anos casado quando fui libertado, aí eu fiquei 5 anos no Carnaval da Bahia. É mais ou menos isso, viu? Não faz isso não, fica na motinho lá. Melhor, né? É melhor. Aproveitando essa interação, pô, é isso que a gente leva aqui no VIPcast, tá? É legal porque muitas vezes, né, você como secretário já deve ter ido em vários programas para debater, fica aquela coisa pesada contra o político. Aqui é light, a gente quer desenvolvimento, né? E no ano passado, porque eu sou o mestre oficial do evento do Smart Cities, promovido pela Necta, vocês ficaram em 8º lugar, oitavo lugar entre centenas de cidades que se candidatam para ser uma cidade inteligente. Eu acho fantástico. E, aliás, você está nesse teor de trazer o desenvolvimento para a cidade. Porém, 2020 e 2021 foram anos complicados para 2 setores que agora estão em ascensão: eventos e turismo. E, obviamente, eventos também envolvem tecnologia, agora com os híbridos. Como que está a estrutura de Jundiaí para esse apoio junto ao turismo e junto aos eventos, que eu acho que é fundamental, principalmente para a nossa audiência? Sim, nós tivemos um grande evento o ano passado, se eu não me engano, em novembro. Nós criamos aqui a primeira Semana da Tecnologia. Nós conseguimos organizar essa semana em menos de um mês, para vocês terem uma ideia do tamanho da correria que foi, mas, volto a dizer, o valor que tem o mundo privado, as instituições de ensino aqui no município de Jundiaí. Através do PDL, que é o Programa de Desenvolvimento Local, nós temos um grupo, né, tem um eixo deles que trata da inovação. Além do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, nós temos um eixo dentro do PDL que só trata da inovação. Então, lá nós temos todas as empresas de base tecnológica, nós temos lá as instituições que participam nessa questão da base tecnológica. Partiu dali a ideia, então, de se criar o primeiro movimento de inovação da tecnologia na cidade. E nós criamos, então, essa semana. Foi um sucesso. Nós tivemos mais de 27 atrações. Uau. No modelo que você disse, híbrido, presencial e, às vezes, só o virtual. Então, foi assim um exemplo para mim, em especial, porque eu tinha dúvida, como que será que vai ser isso? Porque as pessoas estão um pouco cansadas também das lives, né? Elas cansaram. Eu falo para você, Priscila, são 2 anos. Todo dia eu vejo você nas lives no Instagram. Não é verdade. Não é verdade. É que a Pri tem um tema ali que já tem um grupo das mulheres que é seguidoras dela, né? Onde ela vai, pode ser debaixo da... Aproveitando só que nós estamos no mundo híbrido também, que tem o YouTube também as nossos streamings. Eu entrei esses dias lá numa live dela. Oi, Pri, tudo bem? Saudade. Nossa, sai, entrou um homem aqui, sai. Aí eu falei, não, deixa eu sair fora. Até desconectei. Eu quase apaguei minha conta no Instagram, sabe? Exagerado. Fiquei traumatizado com o híbrido. O impacto que teve a sua presença. Exagerado. Mas você sabe que eu tive...
o ano passado, nós tivemos uma das minhas preocupações sempre foi atrair as mulheres para o mundo dos negócios, né? Também. Até em 2019, 2018 já não rendo mais, né, Pri? Foi 2019. Foi 2019, Sim. Nós fizemos uma ação na Câmara Municipal, chama as Mulheres Conectadas, um programa que eu criei, e lá nós tivemos essa oportunidade de conectar grupos de mulheres que cada uma desenvolve o seu trabalho, enfim. E a partir dali, logo quando eu assumi a Unidade de Desenvolvimento Econômico, nós chamei o Sebrae e falei, Sebrae, eu preciso de uma capacitação assim, para as mulheres. E eles já tinham formado lá um modelo e nós fizemos a inscrição. Era para 180 mulheres, né? Que era a plataforma, se eu não me engano, era uma plataforma deles lá, não me recordo qual que era. Abrimos as inscrições. Primeiro dia de inscrição, 400 e... Lá vai estar lá, né, Manzini? 400 e poucas mulheres se inscreveram. Falei pro Sebrae, vocês não vão me mandar embora 200 e tantas mulheres, né? Vocês vão ter que mudar a plataforma. Nós mudamos, fomos pro YouTube. 7 dias de treinamento. Por isso que eu falo que mulher é porreta. Pode falar aqui, não é tem. Porreta. Você precisava ver o episódio 10. Tem mais pi na nossa edição do que... Sabe, o show do Metallica. Baralho, meu. Foram 7 dias de treinamento, 7 dias as mulheres conectadas. E eu fiz a abertura. E eu falei assim pro Sebrae, que na verdade foi a palestrante, foi a Heloísa no primeiro dia lá. Falei, Luiz, eu sou o único homem aqui no grupo, não tem problema não. Hoje você pode para fazer a abertura. Por favor, na hora que acabar a abertura, fazer que nem ela fez com você. Ó. Tchau, tchau. São só as mulheres. E falando nisso, o Agir para Vencer está conectado com Mulheres e Resultados, que é a filial da Rede Mulheres que Decidem, tá bom, gente? Tem o Mulheres e Resultados, é quase isso. Sim, então. sim. Mas o Agir para Vencer é um programa maravilhoso de desenvolvimento profissional e pessoal. Você aprende a ter atitude, gestão, inteligência, os dois lados do cérebro, emocional e racional, melhorar o relacionamento. Essa conexão que estamos fazendo aqui com o secretário, envolvendo o público, o privado, o pessoal. Pô, ele gosta de moto, eu também, mas diante de uma boa conversa sempre saem os resultados. Então você vai agir para vencer. E esse programa está com 50 semanas. A cada 10 semanas você aprende uma das letras. Se você percebeu, o Agir se escreve com 2 R's. E é isso daí tudo pela Toye Coaching Training. É sensacional, né, Pri? Perguntinha para o nosso secretário. Pergunta para o nosso secretário. Cristiano, interessante que agora ele falou dessa parte toda dos negócios, de conexão, de pessoas e tal. Como que você tem percebido hoje essa relação do município com o seu entorno? Assim, principalmente como a gente está muito pertinho da capital, e recentemente a gente recebeu aqui, acho que é o episódio do Léo. 6. 6. O Leonardo Camanci, que é do Convention Visitor Bureau. E ele falou muito isso, né, dessa questão de se criar estrutura para as cidades em torno se desenvolver. E o Sidney falou muito dessa questão do turismo e tal. E o turismo, ele acaba também impactando, a gente chama de efeito cascata, né? Porque ele acaba impactando em todo o mercado, todo o comércio. Jundiaí hoje, dentro de todo esse desenvolvimento, de toda essa questão, você sente que ela está preparada para a qualidade do atendimento? Você sente que a gente tem um atendimento, digo de comércio mesmo, de mercado, a gente está preparado para isso? Você sente que a gente está caminhando ou ainda tem muito para se fazer? Não, acho que Jundiaí é uma referência regional. Nós acabamos de nos transformar numa região metropolitana de Jundiaí, né? Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa, proposta pelo governador. Isso faz com que Jundiaí passe a ser uma referência para os 7 municípios da região. Eu acredito que nós não somos uma ilha, então nós temos que sempre cuidar muito bem das nossas cidades vizinhas. Sabe que o nosso São Vicente, que é o nosso hospital aqui da cidade, ele sempre é utilizado, é uma referência para a região. Nós temos o nosso HU, Hospital Universitário, que também é uma referência para a nossa região. E temos diversos outros equipamentos públicos que são utilizados pelos moradores da região. Nosso centro da cidade, ele é muito frequentado pela população da nossa região. Então a gente tem que ter uma relação muito boa. Inclusive quando se fala em instalar uma empresa, a empresa está se instalando na cidade de Itupeva, por exemplo. A gente tem que
fazer com que ela se instale. Se ela instalou em Jundiaí, nós temos que ter os terceirizados dela instalados na nossa região. Porque uma região fortalecida, uma região rica, isso faz com que a gente possa prosperar, né? E eu sempre falo que, e eu ouço muito isso também do prefeito, Luiz Fernando, você pega São Paulo, é uma cidade grande. Sim. Você pega Campinas, é uma cidade grande. Jundiaí é uma grande cidade. Tem uma diferença muito grande nisso. Porque nós não temos o tamanho de São Paulo, nem a população de São Paulo, e muito menos de Campinas. Mas nós somos uma grande cidade. E que é diferente de ter uma cidade grande. Porque nós ainda temos a característica do interior. As pessoas ainda se conhecem. Nós falamos de Limeira aqui. Sim. Limeira, eu tive uma empresa lá por muitos anos também. Eu fui várias vezes para Limeira, inclusive correr, fui campeão paulista. A última etapa foi na cidade de Limeira. E a Limeira tem aquela cidade gostosa ainda do interiorzinho e tal. Mas Jundiaí, além disso, agora ela passa a ser uma cidade que tem os seus avanços, né, do desenvolvimento. Quem andar pela cidade hoje vai ver uma cidade cuidada. Tem problemas? Um monte de problemas. Mas pode ter certeza que a hora que você compara com as demais cidades, mais distante principalmente, vão ver que os problemas nossos são pequenos, perto dos estruturantes que existem nas outras cidades. Porque a hora que você precisa de um hospital você não tem, é um problema seríssimo. A hora que você precisa de uma escola, uma creche você não tem, é duríssimo isso para quem precisa colocar o seu filho numa creche, para quem precisa estar estudando para poder estar trabalhando. E ainda a Jundiaí tem vou falar assim, uma situação muito privilegiada. Não só pela sua arrecadação, mas pelo aquilo que ela oferece ao cidadão. Ela sente o retorno dos impostos um pouquinho. Sim. E isso é o que faz a diferença para nós se transformar numa grande cidade e não numa cidade grande. Ele está falando, né? Me veio aqui 2 pontos da minha história. 1996, eu quase mudei para cá, fiquei 2 meses. Quer que eu passe a vinheta do tempo? Aquela vinheta? Não precisa. Eu era novo, né? Eu tava até mesmo para economizar. Você vê como são, as coisas são curiosas. Eu tinha acabado de entrar no Banco do Brasil e, ao mesmo tempo, para economizar, ia sair de São Paulo e vim para cá, pedir transferência. E cheguei aqui também, o custo de vida estava alto em Jundiaí. Continua. E aí, moral da história, eu consegui uma vaga na HP. Eu fiquei 3 meses no Banco do Brasil e fui para HP. Mas aí eu voltei fiquei no bairro da Freguesia do Ó, em São Paulo. Então, quase morei, aliás, se fosse em 96, já teria quase 25 anos de Jundiaí. E teve uma vez que teve uma colisão de uma senhora bateu na minha moto, destruiu minha moto, eu fui para o São Vicente, você falou, aliás, uma bela estrutura. Isso foi em 2015, fui muito bem tratado, até então bate aquela preocupação, né, de você entrar numa perua do SAMU e ser levado num hospital público e você tendo convênio médico e eu caí de moto, mas não sofri nada, somente eu pulei da moto antes da mulher bater também. Fui bem piloto, fui piloto, ligeiro, igual você. Assim. Ligeiro. Mas ao mesmo tempo, você falou da estrutura, parabéns, isso eu estou falando há 5, 6 anos atrás, uma estrutura fantástica para um hospital público que fui bem recebido, bem tratado, com uma estrutura de primeiro mundo, podemos dizer assim, na estrutura do que é a nossa situação sanitária no Brasil, e Jundiaí me demonstrou em 2 ocasiões que eu vivenciei algo maravilhoso. Aqui eu trago uma pergunta até, já que você reparou no tempo, o tempo hoje, quando o papo é gostoso, flui, né? Sim. Assim, para você em cunho político, você que não é um político de formação, o que você está esperando assim para a sua carreira nos próximos? Porque você é um gestor de carreira também. E praticamente daqui 2 anos já tem aí praticamente uma pré-eleição para prefeitura. Não estou nem falando para governo agora e muito menos para deputado. Você pleiteia continuar na política por muito tempo ou não? Não, eu não tenho, assim, eu não almejo nada na política. Não planejo a política, eu não tenho assim nada que... Quais são meus próximos passos? Eu vivo o momento... enquanto eu achar que eu estou contribuindo com o município como gestor, eu continuo. A hora que eu achar que eu devo estar na Câmara de volta para fazer o papel de fiscalizador, de promoção de legislação, estarei na Câmara. Mas processo eleitoral eu nunca me organizei e nem me planejei para outros cargos ou almejar qualquer tipo de
de pretensões futuras na política. Se no meu momento eu achar que eu estou podendo contribuir e acho que tem que participar de algum processo eleitoral, eu participo. Fora contrário, volto para minha empresa normalmente, espero continuar no esporte eternamente enquanto meu corpo aguentar fisicamente, que é um esporte um pouco mais bruto, né? Enquanto ele aguentar, estarei competindo ou estarei chefiando alguma equipe. Nisso é onde eu espero ficar até o meu corpo aguentar. Na política, não. Na política, tudo para mim é passageiro, por isso que eu acho que nós temos que deixar o nosso legado. É viver intensamente os 4 anos que eu fui eleito, ou seja na Câmara, ou seja como gestor, para poder promover o bem-estar das pessoas, né? Promover o direito adquirido por Constituição, que é a vida das pessoas melhorarem, né? Então eu acho que é isso aí. Não podemos falar que vou sair daqui, vou ser candidato a prefeito, a vice-prefeito, ou a vereador, ou a deputado, ou a senador, ou a governador, porque não tenho pretensões futura política. Agora o momento é o que vai dizer, né? Ô Pri, uma pergunta polêmica, né? Vai? Vamos lá, só pra gente... Por quê? Nós tivemos o Grande Prêmio de São Paulo no último mês de novembro, né? E gerou aquela polêmica, né? Que queriam levar para o Rio de Janeiro, fazer o GP do Brasil no Rio de Janeiro. Por que não criar aqui em Jundiaí, né? Criar um autódromo para a gente fazer esse Grande Prêmio com o seu nome lá no autódromo, Cristiano? Pô, eu não tô conseguindo nem... Eu acho que nem espaço físico. Não, o problema maior é que nem uma pista de motocross eu consegui fazer em Jundiaí. Então, que é pequenininho. Você imagina, então, um autódromo, um motódromo, né? Eu fiquei pensando nesse momento, Jundiaí não tem nem... Aliás, você brincou com uma coisa tão importante, ver o Hamilton fazer toda aquela cena com a bandeira do Brasil, trazendo a história do Senna com a gente, ver aquela população invadindo de novo. Que coisa bonita, como o povo brasileiro é bastante parceiro do esporte nacional, né? E ver o Hamilton fazer isso foi para mim uma grande e grata surpresa. Muito legal. É verdade. Eu deixei tudo isso redondinho para sua reflexão antes das declarações finais. Das declarações finais. A gente está chegando ao final do nosso VIPcast. Tudo para você que precisa ser VIP. E nas considerações finais, eu vou deixar aqui para o nosso secretário, para ele fazer as considerações finais, mas eu quero deixar aqui um ponto importante para você. E aí aqui, secretário, eu quero até aproveitar e falar muito assim da minha posição. Assim. É interessante porque eu nunca fui uma pessoa politizada, ou mesmo que entenda de política e tal. E, aliás, eu me considero absolutamente... Mas todo mundo acha que entende e não entende nada também, viu? Eu também não entendo. E aí a gente percebe exatamente isso, ou seja, a gente é muito cru em relação à política, em relação à história da política no nosso Brasil, e eu vejo que isso veio até por conta da própria educação que nos foi imposta, que nos foi condicionada, e aí eu estou dizendo assim, eu que estudei no colégio do estado e do município a minha vida inteira, né? O meu primário, o meu ginásio, depois o meu colegial, depois eu fui para o técnico. Então, a gente percebe muito isso. E eu quero trazer aqui uma reflexão importante, que a primeira vez que eu fui a Brasília, e interessante que a gente foi numa comitiva de mulheres, né, da Rede Mulheres que Decidem, interessante porque eu tive, de fato, me quebrou muito essa questão de quem é a figura que a gente traz hoje dentro da política, ou seja, né, quem são as pessoas. E eu percebi que tudo é sempre feito através de pessoas. No início do nosso podcast, o Cristiano trouxe uma reflexão muito importante, que para mim assim, valeu muito, que é essa coisa do extremo. O extremo direito, extremo esquerdo, extremo neutro, que agora também tem extremo neutro, né? Porque a gente tem o esquerdista, o direitista e o neutro. Aquele que tipo, não fale disso comigo de jeito nenhum. Então, assim, acho que a gente precisa começar de verdade, agora eu vou falar como empreendedora, como empresária, é entender que sem o poder público, a gente não caminha. Então, você que é empreendedor, você que é empreendedora, você que está aí, se coloque mesmo para estar perto, mas sempre sem esse extremismo, sabe? Abre a sua mente. A gente está vivendo, depois de tudo que a gente passou com o Covid, há 2 anos, eu acho que uma das reflexões importantes que a gente tem é que assim, a gente está muito interconectado. O cara lá da China desencadeou uma coisa absurda para o mundo inteiro. E a gente viveu o que viveu. Então não adianta mais a gente ficar nessas discussões polêmicas e não sei o que. Assim, acho que a gente tem que começar a entender mais, se aprofundar mais no assunto e sem sentimentalismo, sem
sabe, sem essa sensação. E eu posso dizer que quando eu estive em Brasília, eu conheci pessoas que, independente das suas vocações ou dos seus... Ideologias partidárias. Das suas ideologias partidárias, elas estavam ali para entregar o melhor naquilo que elas defendiam. E eu acredito que quanto mais eu, de fato, conheço pessoas que estão ali com esse propósito, e eu estou falando também de você, Cristiano, que eu conheço como empresário, né? Então a gente está antes da política, antes, né, de você estar hoje como secretário, nos representando também, é falar mesmo que assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então hoje eu estou aqui representando o VIPcast, junto com o Sidney, nessa bancada. Amanhã, de repente, a gente pode estar em outro movimento, em outro setor, e isso nunca vai diferenciar em quem eu sou, ou seja, o meu valor, quem eu sou, independente daquilo que eu trago. Então, eu queria deixar essa reflexão para que a gente se abra mesmo, para começar agora a entender que essas ideologias não vão levar a gente a nada. Esse extremismo não vai fazer com que a gente prospere enquanto cidadão, prospere enquanto empreendedor, empreendedora, prospere como ser humano, porque nós somos uma unidade. Todos nós somos unidade, únicos e também conectados. Então, essa é a reflexão que eu quero fazer nesse nosso podcast de hoje e agradecer muito a presença do nosso secretário, agradecer por por toda essa coisa gostosa, esse bate-papo leve que a ideia era essa mesmo, né? Falar de inovação, falar de projeto, e que, de fato, Deus abençoe e que você possa prosperar dentro do teu propósito, dentro do tempo que você se permitir estar aqui pertinho da gente, que você possa, de verdade, cumprir com a tua missão, seja ela como político, seja ela como empresário, mas principalmente como ser humano. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, viu, Pri, pelo convite mais uma vez. Sidney, prazerzaço te conhecer também. Quero desejar muito sucesso para vocês aqui nesse modelo que vocês criaram aqui de levar informação. Ao Marcelinho e toda a equipe aí que trabalha nos bastidores, aguentando vocês aqui, nós também, né? Não faço, não. Mas Você fala por você, eu sou um anjo. Imagino, eu imagino. Mas a gente se falando um pouco, a gente só precisa falar menos de política partidária e falar de mais políticas públicas. A partir do momento que a gente coloca as políticas públicas na frente, seja de uma gestão pública ou de uma gestão privada, a conexão ela é favorável, né? As pessoas podem sim contribuir. E se eu fui reeleito vereador com um quarto mais voltado da cidade, foi porque quando, no meu primeiro mandato, eu abri as portas para as pessoas participarem na construção do meu mandato. Então eu construí aquilo que as pessoas queriam saber, fazer. E elas não tinham, às vezes, o poder da caneta. Né? O que é o poder? Poder é isso, às vezes é você tomar decisão, se é isso ou aquilo. E quando você erra menos? Quando você ouve mais. E a partir desse momento nós conseguimos construir a nossa reeleição. Hoje eu ocupo um cargo super importante, no meu ponto de vista, para mim, é assim, o auge da minha carreira política, porque eu posso contribuir diretamente com a cidade. Então, a mensagem que eu deixo para as pessoas também é isso. Se aproxime do poder público para ajudar a desenvolver soluções, achar caminhos importantes para o desenvolvimento da cidade. A crítica por crítica, a gente faz na nossa família, a gente faz no futebol. Eu vejo muitas pessoas torcendo para a política como time de futebol, torcida do Fluminense e do Flamengo, torcida do Corinthians e do Palmeiras, como estava torcendo para o Bolsonaro e para o Lula. Então essa torcida não vai levar a nada, porque é as extremidades que eu falei no início. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Parabéns vocês pelos programas. Agradecer o Fábio Manzini, que está sempre me acompanhando aí, meu jornalista, meu amigo, né, que fez aniversário esses dias, ficou mais velhinho. Parabéns! Então, muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Nós que agradecemos e sempre com o apoio da Ju Cafés, o melhor café de Indaiatuba está com a Ju Cafés. E, aliás, você quer ter uma estrutura maravilhosa no seu consultório, aliás, na Prefeitura de Jundiaí, basta ligar lá para Ju Cafés, que a gente precisa colocar muitas máquinas dela aí, viu? Vamos ajudá-la. E também a rede... Mulheres que decidem. Já falei da rede, Sidney! Não, mas é só aquele bate-bola dos quatro. Ah, tá bom, desculpa aí que a gente não combinou antes. Então, da rede Mulheres que Decidem, a Tonheira e também o Grupo Novo Dia. É isso, tem que falar dos quatro, então a gente não tem outro VIPcast. É verdade, gente, senão a gente não tem outro VIPcast, ele não acontece. Bom, a gente tá chegando ao final, né? Isso, episódio número 15. Muito obrigado, Cristiano. Eu, Sidney Botelho, fico por aqui. Pri, agora sim, pode dar o seu tchau, tchau para todo mundo. Então, se é pra dar tchau, 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 VIPcast. Até o nosso próximo episódio.